capítulo 5. Essa noite, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Não é uma palavra de exortação, mas de conhecimento. Não é aquela palavra que você vai subir pelas paredes, vai rodar no poder do Espírito. Mas você vai sair entendendo o que o texto quer dizer. Que é o mais importante. Quando você vai procurando, dentro do texto que a minha esposa disse, Lucas 15, se ela se atentar a respeito do filho pródigo, quando ele perde tudo, está comendo lavagem de porco, e ele lembra da casa do pai, o texto é enfático em dizer que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O verbo está mostrando uma ação. Que se levantar é um verbo que está em movimento. Ele está dizendo: eu preciso me levantar. Aleluia! Então, é só para colaborar com aquilo que a irmã disse. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer. E nós havíamos conversado dentro do carro, você lembra, filho? Eu até trouxe aquela passagem de Salmos, onde o salmista vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Salmo 27, versículo 4. Ela está pedindo, mas ela vai precisar buscar. E nesse esforço, nesse empenho, é que as coisas vão começar a mudar sobre a vida. Mas uma coisa eu já me alegro de montão. Deus já falou com ela que ela precisa. Então, se Deus já falou, Deus é poderoso para você que abriu, você que achou primeiro Epístola de João, capítulo 5. A epígrafe está: a fé no Filho de Deus. O primeiro versículo vai dizer: todo aquele que crê, todo aquele que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. É 1 João. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho? Tem glória. Amados irmãos, famílias abençoadas por Cristo Jesus, quem escreve essa epístola é o apóstolo João. E João, ele é considerado por muitos como o discípulo ou o apóstolo do amor. Trazendo uma biografia da vida desse homem, João era filho de um homem importante, um judeu importante. João, esse homem importante, que é pai de João,
membro da sociedade judaica. E por ele ser membro dessa sociedade, o pai de João, ele tem alguns privilégios junto ao sumo sacerdote. Porque nessa época, na época do pai de João, o sumo sacerdote era quem resolvia as questões tanto religiosas como as questões políticas da nação de Israel junto ao império. Então, por fazer parte dessa sociedade, quem fazia parte tinha privilégios diante do sumo sacerdote, que tinha uma entrada junto com o império romano. O nome desse pai de João se chama Zebedeu, que significa presente de Deus. Zebedeu significa presente de Deus. Um homem próspero, um homem que tinha uma indústria de pesca, um homem, Maria Helena, que tinha empregados ao seu dispor. Esse homem, ele era casado com uma mulher chamada Salomé. Salomé é mãe de João. Mas, embora João ele é considerado como um apóstolo, o discípulo do amor, João ele precisou passar pela transformação. João precisou ser transformado pelo poder de Jesus Cristo. Pois diversas ocasiões nós vamos observar que João foi uma pessoa intolerante. Se você for no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, do capítulo 9, a partir do verso 49, João vai dizer para Jesus: ó mestre, nós vimos um homem que expulsava demônio no teu nome, e nós proibimos ele, porque ele não segue conosco. Mas Jesus vai dizer: ei rapaz, não faz isso não, porque aquele que não é contra nós, ele é por nós. Mas nesse momento João foi intolerante, porque não está caminhando comigo, não pode fazer. Mas Jesus está dizendo: se ele é por nós, deixa pregar. Se é por nós, deixa expulsar. Se ele é por nós, deixa fazer. João precisou passar pelo poder transformador de Cristo, porque João também ele tinha uma característica, um caráter vingativo. Se você vai em Lucas capítulo 9, versículo 54, o próprio Senhor vai mandar que venham trazer pousada para ele, porque ele está saindo, ele está indo em direção a Jerusalém, e ele vai mandar mensageiro na frente. Só que esses mensageiros vão entrar dentro de uma aldeia samaritana, e sabendo eles que eles estão indo para Jerusalém, não vai receber eles e nem vai dar pousada para eles. Quando o mestre chega e diz: olha, não tem pousada para você, João e Tiago, seu irmão, vai dizer: mestre, você quer que nós venhamos a orar para que desça fogo do céu e consuma como fez Elias? Mas o Senhor vai repreender ele, vai dizer: vós não sabeis de que espírito nós somos? Ei, o Filho do Homem não veio destruir a alma, mas o Filho do Homem veio para salvar, porque o caráter de João é um caráter vingativo. Glórias a Deus. Aleluia. João também tinha um espírito de intriga. É por isso que ele precisa passar pelo poder transformador. Porque ele e seu irmão vão chegar para Jesus, está registrado em Marcos capítulo 10, e vai dizer: mestre, no teu reino, permita que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Se você fizer a leitura, você vai ver que os discípulos ficaram indignados, ficaram irados com esse pedido de João, porque João só está pensando nele, e isso gerou uma intriga no meio dos discípulos.
Então João, ele precisa passar por esse poder transformador para ser considerado discípulo ou apóstolo do amor. Mas mesmo passando por esse processo transformador, João continuou severo até os seus últimos dias de vida. João, ele foi intolerante com a heresia. A palavra severidade e a palavra amor, aspecto do caráter de João, estão registrados nessa primeira epístola. A melhor palavra que vai escrever esse homem chama-se intenso. Repita comigo, intenso. Não, mais forte, intenso. Intenso. João foi um homem intenso nas suas ações. João, Maria Helena, ele foi um homem intenso em amar os irmãos. E João, ele foi um homem intenso no combate e na condenação à heresia. João foi um apóstolo intenso. Ele viveu intensamente essas áreas depois que passou pelo poder transformador de Jesus Cristo. Então essa epístola, ela provavelmente deva ter sido escrito de Éfeso, local que João vivia e ministrava aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Ao escrever essa epístola, João, ele tinha alguns propósitos. O primeiro propósito ao escrever é para que os filhos de Deus, eles venham ter comunhão com o Pai e com o Filho, e também que eles venham ter comunhão uns com os outros. O segundo propósito de escrever é que os filhos de Deus, eles possam ter plenitude de alegria. Nós aqui precisamos estar plenos de alegria. O terceiro propósito de escrever é para que a igreja ou os irmãos não viessem pecar, porque ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Cristo Jesus, o justo. Ei, nós temos um advogado a nosso favor. Eu não sei se você pecou, mas o teu advogado, ele está advogando a tua causa. E o quarto ponto, ao escrever essa epístola, era para que a igreja viesse reconhecer o fundamento da vida eterna. E o fundamento da vida eterna está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quantos até aqui está entendendo? Diga glória. Glória a Deus. Esse capítulo 5 que nós acabamos de ler, o apóstolo está falando acerca da nossa fé no Filho de Deus. Observe o versículo 1, missionária Terezinha, que João, ele está dizendo assim: todo aquele que Jesus é. Aí tem um artigo: o Cristo é nascido de Deus. Por que João está dizendo, Maria Helena, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus? E aí eu vou precisar da sua atenção para você entender o que está acontecendo na época. Presta atenção. Quando João está escrevendo essa epístola, a igreja ainda era considerada uma seita desprezada, insignificante. A igreja nessa época era formada de escravos e pobres. E nesse período também, a igreja, ela estava longe de ser uma igreja perfeita. A igreja, ela estava sendo molestada por falsos mestres. Dentro da igreja também teve a incursão de alguns homens trazendo uma doutrina chamada gnosticismo. Porque os gnósticos, eles faziam a separação da matéria do pensamento. Os gnósticos
gnósticos vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Então, eles pensavam de uma maneira, eles separavam a matéria do conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Eles separavam a matéria do conhecimento. Então eles acreditavam que a matéria era maligna, e na verdade a matéria é maligna. Por quê? Por causa do pecado. Mas eles defendiam uma tese, formulavam uma ideia que a posse do conhecimento era o único caminho para se obter a salvação. Então, através disso, a santidade da igreja estava sendo afetada. Porque se eu tenho conhecimento e não tenho prática, a santidade da igreja está sendo afetada. Ele só dizia: basta ter conhecimento e não precisa ter a prática. Então estava trazendo uma fonte de informação herética e prejudicando a santidade da igreja. Eles também não acreditavam na humanidade de Cristo. Eles acreditavam que Jesus não poderia vir nessa matéria maligna. O Filho de Deus não poderia encarnar nessa matéria. Por quê? Porque a matéria era maligna. Só que João, no seu evangelho, sabe o que ele vai dizer? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, se fez matéria, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então Cristo encarnou. Mas eles não acreditavam na encarnação de Cristo, porque a matéria é maligna. Mas Paulo vai esclarecer isso, Romanos capítulo 8, versículo 3. Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne no pecado, mas sem pecado. E pelo pecado condenou o pecado na carne. Esse pensamento gnóstico resultou no docetismo. Repita comigo: docetismo. Docetismo. Uma doutrina que ensina que Jesus não era humano e que o corpo de Jesus parecia ser material, mas na realidade o corpo de Jesus era espiritual. Eles não acreditavam na humanidade de Jesus, mas eles acreditavam na divindade dele. Mas ele não veio em carne. A carne dele parecia ser carne, mas não era, era espiritual. Então os pensamentos gnósticos, sabe como é que era? Que o Cristo veio na hora do batismo e foi embora na hora da crucificação. É por isso que João está escrevendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Ele é o enviado de Deus, todo aquele que Cristo se fez carne e habitou entre nós, esse é nascido de Deus. E isso nós só vamos entender através da fé. É por isso que eu preciso crer que Ele é o Cristo que se encarnou. E se eu creio que Ele é o Cristo que se encarnou, eu sou nascido de Deus. Só pode crer que Ele é o Cristo quem é nascido da água e do Espírito. Quem não nasceu da água e do Espírito não consegue entender isso. Como é que pode o Deus se fazer carne e habitar entre nós? Como é que pode uma virgem gerar sem ter concepção como um homem? Como é que pode a estéreo gerar? Só por fé. É por isso que Paulo vai dizer: a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Vê comigo o versículo 4. O versículo 4 ele faz um paralelo com o versículo 1.
Porque o versículo 1 está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas olha o versículo 4 que está dizendo: mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Oh, aleluia. Quem é nascido de Deus? Aquele que crê que Ele é o Cristo. Então está se fazendo um paralelo do versículo 4 com o versículo 1. Eu sou nascido de Deus, sou. Por quê? Porque eu creio que Ele é o Cristo, que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós. Oh, glória. Glória, glória, glória. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí me fez lembrar, diácono Gleison, João capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus disse: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis, mas eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo que Ele venceu o mundo. E agora todos aqueles que tiveram um novo nascimento, todos aqueles que creem que Ele é o Cristo encarnado, também têm condições de vencer o mundo. Fala para o seu irmão: se você crer, você vai vencer o mundo. Porque todo aquele que crê passa a ser morada de Deus. Aleluia! Deus vem fazer morada nele. O Cristo veio habitar nele. É por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17: todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí você vai em João capítulo 17, a partir do versículo 22, Jesus está orando e está dizendo: Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejamos perfeitos em unidade. Deus em Cristo e Cristo em nós. Então, se Ele habita em mim, e se Ele venceu e Ele habita em mim, eu tenho condições também de vencer o mundo. Oh, glórias! Louvado seja Deus. Se você vai em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que vós sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Me ajuda. Sacode esse crente do teu lado e diz assim: você sabe que você é a habitação de Deus? Você sabe que o teu corpo é a habitação de Deus? Habitação de Deus. Isso é habitação de Deus. Leandro Ele também. mora em você. Ele mora em mim. E se Ele mora em mim, logo a Bíblia vai dizer, foi falado aqui, nós somos mais do que isso. Eu não sei se você reparou, mas se você observar, o verbo vencer está no tempo que é presente. Então todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence. Isso me ensina que a batalha ela é contínua. Eu batalho hoje e venço hoje. Amanhã haverá uma nova batalha e consequentemente eu serei vencedor no dia de amanhã. Ei, você que está preocupado com o dia de amanhã, eu quero dar uma notícia para você. Ele já está lá e a tua vitória também já está garantida. Não preocupe o teu coração, porque Ele já está no dia de amanhã, preparando tudo para te dar vitória. É só você crer. Aleluia. João, ele é tão ousado em falar da vitória como algo já realizado. Porque João, diácono, ele passa a ver sobre o ponto de vista de Deus. Porque a igreja já venceu o mundo. Que é isso, pastor? A igreja já venceu o mundo. É por isso que eu e você precisamos estar inseridos nela. Porque vai chegar no final dos tempos e a igreja vai ser arrebatada. A igreja é sem mácula, sem mancha e sem ruga. Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Então ela já venceu o mundo. E eu preciso estar inserido na
você vai falar assim, pastor, mas é igreja a 4 paredes? Por isso que nessa noite eu te convido, corre para a igreja. Fala para o seu irmão, corre para a igreja. Mas a igreja é corpo de Cristo, o organismo vivo. Não é uma igreja concreta, mas é você fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. Então a vitória que vence o mundo, presta atenção, a vitória que vence o mundo é a nossa. Então só existe uma forma de vencer o mundo, através da fé, crendo que Jesus é o Cristo que se fez carne e foi enviado entre nós. Filipe, a fé, ela nos aproxima de Deus. Aí você presta atenção, se a fé me aproxima de Deus, ela está me afastando das coisas. A fé, ela faz com que eu agrade a Deus. E se a fé me faz eu agradar a Deus, é sinal que me faz desagradar as coisas do mundo. É por isso que o autor da fé se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. Aí Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então quem me aproximou de Deus? Jesus. Quem me ensinou a desagradar as coisas do mundo? Jesus. É por isso que através da fé, tem que ser através da fé, que nós vamos conseguir vencer. E sabe como é que eu agrado a Deus? Está dentro do texto. Guardando os seus mandamentos. Aleluia. Lembra que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Ei, quer amar a Deus, quer agradar a Deus, guarda os mandamentos. E João está dizendo: os mandamentos dele não são penosos. Glória a Deus. Então a nossa fé é a vitória sobre o mundo. A fé de crer que Jesus é o Cristo. E aí nessa noite eu vou terminar fazendo uma pergunta. Porque João está dizendo que a nossa fé é a vitória sobre. Aí eu faço a pergunta e finalizo aqui. Qual mundo? Qual mundo? A fé é a vitória sobre qual mundo? Se eu não entender que existem 3 mundos, eu não vou entender muitas coisas que a Bíblia relata. O primeiro mundo se chama cosmos. É um mundo que foi criado para a habitação do homem. É um mundo físico. Mas dentro desse mundo físico existem 2 mundos espirituais. Um chamado Aion e outro Ecumene. O Aion é o mundo das trevas, da escuridão. E o mundo Ecumene é o mundo da luz. É o mundo de Deus. Aí você vai observar que em João capítulo 14, versículo 30, Jesus vai falar acerca do príncipe deste mundo. Qual mundo? O mundo das trevas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai falar acerca do Deus desse mundo, desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Existe um Deus nesse século, nesse mundo, a qual Jesus disse que Ele é príncipe. Aí você vai em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu não sei se eu não estou entendendo, mas Paulo vai dizer: e Ele nos transportou. Transportar é me tirar de um lugar para o outro.
Ele me transportou, eu estava aqui, ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Dão glória para Jesus. Saímos das trevas para a luz. Só que esse transporte de o presbítero Josias não foi fisicamente. Esse transporte foi na área espiritual, no mundo espiritual. Você estava em trevas e agora você está em luz. Deus trabalhou aqui, ó. Aqui, ó. Glória a Deus. Chorando. Agora eu posso entender de organização. Agora eu posso entender a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 17, a partir do verso 14, leia e aqui eu explico. A oração sacerdotal de João, capítulo 17, a partir do verso 14. Se nós entendemos os três mundos, nós vamos entender essa oração. Aqueles que acharem, João 17, 14. Aqui eu finalizo, eu prometo. Versículo 14. 17, versículo 14. O que que diz, acharam? O versículo 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo o quê? Qual mundo? O mundo das trevas. Pois eles não são do mundo. Qual mundo? Como também eu não sou. Aí o versículo 15 ele vai dizer assim: não peço que tires de um mundo. Qual mundo? Físico, cósmico. Eu peço que você, meu Pai, não os tire do mundo físico, mas que os livre do mal, do mundo das trevas. Aí o versículo 16: eles não são do mundo. Qual mundo? Trevas. Como do mundo também não sou. Trevas. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Então quem continua vivendo na prática do pecado é pertencente a esse sistema mundano de trevas, cujo príncipe dele é Satanás, é o diabo. Somente através da fé que Jesus é o Cristo, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou o terceiro dia para expor principados e potestade, para vencer o poder das trevas. E somente crendo nisso é que nós vamos vencer o mundo. Glória a Deus. Repita comigo: essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé. A minha fé. Você tem fé para isso? Você crê que Cristo é o enviado? Você crê que Ele encarnou? Que habitou entre nós? Então você vence o mundo. Você é nascido de Deus. Se coloque sobre os seus pés.